Vou falar hoje sobre a tempestade perfeita, que são os indicadores que vão levar o Bitcoin a chegar em $1 milhão no próximo ciclo. Então, eu vou começar falando sobre os fatores macroeconômicos que a gente já abordou. Se tiver alguma dúvida, assista o vídeo sobre os fatores macroeconômicos. Antes de começar, se inscreve no canal e dê o like. Para a gente começar aqui hoje, vamos falar justamente da taxa de juros americana. Então, esse gráfico que a gente tem aqui embaixo são os 10 anos, o comportamento do aumento e do corte da taxa de juros. E esse retângulo que a gente tem aqui em cima no market cap do total cripto é justamente esse período que teve o corte da taxa de juros. Então, a gente pode perceber que todas as vezes que o juro nos Estados Unidos ficar mais barato e ficar mais fácil você pegar dinheiro e que o dinheiro está barato, esse dinheiro mais barato tende a migrar para a renda variável e, consequentemente, para o mercado cripto, que é um mercado de alto risco. Então, na semana passada, depois que teve a reunião do Fed, foi sinalizado para o mercado que a gente pode ter 3 cortes de juro até o final do ano. Então, a gente espera que já mais ou menos ali entre julho e agosto a gente já tenha o primeiro corte, e a partir disso a gente vai conseguir ver mais fluxo de capital para o mercado cripto. Então, essa tendência de médio prazo do corte de juros do Fed americano e diminuindo ao longo do tempo, isso é um bom sinalizador para o mercado, e a gente espera que parte desse capital vai começar a fluir para o mercado cripto. Então, aqui do lado eu coloquei que saiu até hoje, olha que interessante, de mais de 11 mil fundos que já foram analisados. A gente separou aqui os 30 fundos que mais performaram em 50 dias de mercado, e para espanto de todos, nós temos em primeiro e segundo lugar os ETFs de Bitcoin, e temos também entre os 30 primeiros outros 2 fundos de Bitcoin. Então, isso é uma prova aí que com 2 meses de ETF do mercado, olha a performance do Bitcoin, ele já bateu todos os outros ETFs. Então é por isso que o Larry Flynt está falando, o pessoal da ARK, todo mundo está de olho no Bitcoin nesse ciclo, e ele está realmente muito esticado, porque o interesse institucional e dessas grandes pessoal que faz assessoria de fundos gigantescos, eles sabem do potencial do Bitcoin no longo prazo, e mesmo se eles colocarem um pouquinho só da sua carteira em Bitcoin, isso já vai fazer com que o nosso market cap aumente muito. Eu coloquei aqui em cima, por exemplo, a Fidelity, pessoal, eles assessoram 12,7 trilhões de dólares. A BlackRock, 10 trilhões de dólares. A Vanguard, 7,7 trilhões de dólares. Então, imagina isso num médio e longo prazo, que a gente vai pegar que seja só tipo 5% desse patrimônio que eles administram, ele ser alocado em Bitcoin. Olha o quanto que isso vai crescer no nosso market cap a longo prazo. Fazendo uma conta aqui simples, super conservadora, eu peguei, por exemplo, a Fidelity, que tem 2% do patrimônio dela alocado em ouro. Se eles colocarem 0,5% disso que eles têm em ouro, 0,5%, e comprar em Bitcoin, a gente já vai ter um aumento do market cap de 25%. Então é óbvio, isso vai acontecer, é a revolução financeira que a gente vai experimentar. Então eu considero hoje, quem não tem nenhum tipo de exposição, sei lá, 5% da sua carteira em Bitcoin ou em algumas outras criptomoedas, a pessoa está maluca, porque isso daqui no longo prazo a tendência é crescer muito. Como a gente falou no vídeo anterior, não sou eu que estou falando, são os analistas, o pessoal que está ali no mercado financeiro há anos. Eles pensam que em 3 ou 4 anos o Bitcoin já vai chegar no market cap do ouro, que chegue a 10 trilhões de dólares. Então o market cap do Bitcoin hoje, que está em 1,7, ele vai ser multiplicado por 10 vezes. Então, se você está perguntando por que você ainda não comprou Bitcoin, está na hora de você pensar no médio e no longo prazo, fazer um dollar cost average e começar a acumular. Como o Michael Saylor disse, se você tiver 0,1 Bitcoin hoje, que está equivalente aí a 35 mil dólares, você tem muita chance de ser um milionário no futuro.
Vou passar aqui para um outro evento interessante que a gente teve nessa semana, já está acontecendo há mais de um tempo, mas já estamos no all-time high do lucro dos mineradores. Claro, isso é esperado no momento pré-halving. Eu falei ontem que o hash rate está no máximo, a rede nunca esteve tão segura. Voltando aqui na questão dos volumes do ETF, eu tinha colocado ontem que a semana retrasada a gente teve o primeiro outflow desde a entrada dos ETFs no mercado. Isso já começou a se normalizar. Hoje a gente já está num saldo positivo de 14 milhões de dólares. Então a gente vai pegar, por exemplo, a Fidelity, está aí com um volume de 502 milhões, Grayscale 481 milhões e a ArcBee 120 milhões. Igual eu falei anteriormente, a tendência é só aumentar. Então hoje a gente teve esse inflow de 15,4 milhões, a tendência agora é a gente continuar nesse inflow durante pelo menos aí, até o halving. Trouxe algumas notícias aqui que com certeza num curto prazo vai ter um impacto positivo no mercado, que por exemplo a Bolsa de Londres para o final de maio vai colocar um ETN diferente de ETF, que na questão custodial você está passando para, vamos dizer, por exemplo, para Grayscale ter o Bitcoin. ETN é um pouquinho diferente, que é uma nota, de fato não tem o ativo, mas enfim, a gente vai ter um ETN de Ethereum e de Bitcoin provavelmente até junho. Então o pessoal que também está exposto aí em Ethereum pode ter certeza que na hora que essa notícia começar a ficar maior, pode haver sim um hype maior e finalmente o Ethereum rompeu o topo histórico anterior. Falando de Ethereum, em relação ao ETF de Ethereum nos Estados Unidos, também existe, me parece que uma data limite em maio desse ETF do Ethereum, mas por enquanto a SEC ainda não considera que isso vai ser aprovado. Vale lembrar que o Bitcoin só teve essas ETFs aprovadas porque teve uma questão de um processo judicial, mas no médio prazo com certeza teremos também o ETF de Ether, ok? Agora eu vou falar rapidinho sobre algumas previsões de preço. Isso daqui, pessoal, nada mais é que especulação pura, bola de cristal, mas é legal a gente ver o comportamento do ativo com essas predições de ciclo, para a gente ter um entendimento do que aconteceu nos ciclos anteriores, o que pode acontecer nesse daqui. Então, esse modelo aqui nada mais é que o Bitcoin, o ciclo de repetição baseado no último topo histórico. Então, se a gente tiver a mesma valorização que nós tivemos nesse último ciclo, que o Bitcoin sai lá quase de 12 mil dólares, abaixo disso, para bater em 68 mil dólares praticamente, a gente hoje aqui num valor de 70 mil dólares, agora nesse minuto do halving, a gente poderia esperar um topo duplo com um valor aí de quase 500 mil dólares e o topo histórico o valor de 538 mil dólares. Esse daqui é uma previsão que eu já descarto completamente, porque para a gente conseguir chegar nesse valor de mais de 500 mil dólares, a gente já tinha que estar com esse market cap que eu falei do ouro, mais ou menos aí de 10 trilhões de dólares, tá bom? E esse ciclo anterior, a gente não é muito bom levar em consideração, porque como teve o Covid antes do halving e o preço desabou, e ter esses 620% que a gente conseguiu naquele ciclo, foi justamente porque lá atrás a queda foi muito grande, tá? Agora, em relação um comparador de bull markets, a gente está marcando mais ou menos 300 dias para o próximo topo histórico. Então a gente está falando que a gente vai ter provavelmente um topo histórico mais ou menos daqui a um ano, provavelmente janeiro, fevereiro de 2025, que vai ser a tempestade perfeita justamente quando ocorrer o terceiro corte de juros do Fed nos Estados Unidos, beleza? Agora aqui em relação ao Rainbow Chart, se a gente pegar o pós-halving, o valor do quando o Bitcoin chegou no topo histórico, se a gente conseguir atingir a banda superior aqui do Rainbow Chart,
416 mil dólares, a banda inferior 311 mil dólares e a banda amarela 229 mil dólares. Esse modelo em 229, 230 mil dólares já tem muito analista falando que é possível se de fato a tempestade perfeita ocorrer, tivermos todas as aprovações de ETF possíveis, inclusive hoje a gente teve a aprovação do ETF da Tidal e da Hashdex, inclusive, que já tem um ETF no Brasil, se eu não me engano, há pelo menos 3 anos, agora ela vai abrir esse ETF nos Estados Unidos também. Então, na tempestade perfeita, com o corte da taxa de juros, tudo correndo bem no cenário macro, e até voltando no cenário macro, a gente pode perceber que o petróleo Brent, o ouro também subindo, então, alguns sinais que a gente está saindo dessa estagflação global. Os 200 mil dólares, 230 mil dólares, pode ser um número para a gente conseguir chegar até fevereiro do ano que vem, ok? E em relação aqui ao chart do Mayer Multiply, a gente acabou de testar a posição de bullish no chart, e se a gente conseguir de fato chegar na banda vermelha, que seria de fato o topo histórico, nesse modelo do Mayer Multiply, 180 mil dólares, que é mais ou menos o que eu acho que pode chegar, numa questão assim, sendo até conservador, até menos que isso, 150 mil dólares, estaríamos aí no market cap de mais ou menos 4 a 5 trilhões de dólares, que é totalmente aceitável para o cenário que a gente tem hoje, tá? Voltando no que eu falei no começo do vídeo, que é o que o Michael Saylor falou, que se você tiver 0,1 Bitcoin, ou seja, 35 mil reais hoje em Bitcoin, no longo prazo você pode ser um milionário. Então trouxe aqui a quantidade de carteiras que tem 35 mil reais em Bitcoin ou 0,1 Bitcoin. Então, pessoal, a gente tem aqui hoje 4 milhões e 500 mil carteiras com esse valor em Bitcoin. Então, ainda dá tempo, vai acumulando. Eu tenho um vídeo explicando como a gente vai comprar Bitcoin barato no próximo ciclo, justamente para a gente conseguir acumular ao longo do tempo, aumentar a posição,